noite, meus queridos, minhas queridas ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para mais um momento de reflexão diante da palavra de Deus. E hoje vamos ler a história do profeta Jonas, né? O grande profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 1 a 2. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, podemos imaginar nesta história Deus, no seu modo apaixonado, perguntando a Jonas, né? Vamos imaginar: Jonas, você me ama? Jonas, você me ama? E a resposta de Jonas, quase ali indignada: tu sabes que eu te amo? Claro que eu te amo, Senhor. Então Deus fala para Jonas, né? Então saia do seu país e vá para aquele que todos os irmãos odeiam. Diga àquele povo que eu também o amo. E aí, atônito, né? Jonas fala: sim, Senhor. E partiu. Mas só que Jonas, ele vai a Nínive, mas o que acontece? Ele vai na direção contrária. Jonas, ao ir na direção contrária, tentou o quê? Fugir de Deus. E ao fugir de Deus, o que Deus fez? Lançou um quê? Uma tempestade. Por que Deus lançou uma tempestade? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E podemos observar que ser um cristão que foge de Deus, que conheceu a palavra, tem a experiência do Senhor, foge de Deus, é considerado pior do que aquele que não acredita, aquele que não conhece as Escrituras. Nesse caso aqui, podemos analisar quantos servos de Deus em desobediência, né, que não ouve, não escuta a voz de Deus, traz o que para si? Desobediência. E ao trazer desobediência, traz consigo o quê? Muitos males. Males da própria desobediência. De não ouvir a palavra de Deus, de não ouvir a Deus. Quantas decisões que nós tomamos, não escutamos a Deus, não permitimos que Deus entre, não compartilhamos com o Senhor as nossas ideias, as nossas inquietações, as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos projetos. Quantos e quantos? Porque desobedecemos a Deus. E Jonas traz essa desobediência. E traz o que? Problemas. Ah, eu quero namorar aquele rapaz que não é da igreja. Eu quero fazer algo que não condiz com a Escritura. E muitas das vezes, o que acontece conosco? Quebramos a cara. Por fazer o quê? As nossas vontades. Os nossos desejos. Jonas não seguiu o quê? A vontade de Deus. Jonas não ouviu o mandamento de Deus para salvar aquele povo. Para ir aquele povo levar o quê? A palavra da salvação, a palavra de amor. E esse mal, né, que veio de quê? De forma de tempestade. Que foi contra o navio que levava Jonas para o lado contrário. Os tripulantes, todos idólatras, começaram a clamar aos seus deuses, enquanto Jonas apenas dormia e roncava.
Jonas foi acordado para orar e não orou. Até que decidiram fazer um sorteio para para ver quem era o responsável por essa situação. E aí, observe que não é o sorteio caiu em Jonas, olha aí, gente. Aí perguntaram a ele, de onde você é? Quem é você, Jonas? Muito arrogante, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. O pessoal ficou ainda mais angustiado. E aí, naquela tempestade, naquela confusão toda, naquela incerteza, foi o próprio Jonas que decidiu o que deveria acontecer com ele. Jogá-lo o quê? Ao mar. A princípio, a tripulação não queria. Eles não quiseram. Mas como o mar estava cada vez mais revolto, violento, eles jogaram Jonas ao mar. Depois deles pedir misericórdia de Deus pelo que iriam fazer. Só que assim que eles jogaram Jonas, o mar se acalmou. E eles temeram a deusa e fizeram um culto por meio dos sacrifícios para agradecer a Deus. Aqui nós podemos tirar duas lições importantes. Somos responsáveis pelo afundamento do mundo na corrupção, cada vez nós omitimos em falar a palavra de Deus. Eu fico perguntando comigo, o Brasil vai ser daqui a 10 anos a maioria evangélica. E aí, o país melhorou? Houve uma melhora significativa no país? Se há um aumento de evangélicos, é para o país estar onde? O país está bem. O país está melhor. Caiba-nos fazer essa reflexão. O que está havendo de errado? Se temos uma maioria futuramente evangélica, o país não diminui a desigualdade, o país não diminui a pobreza, o país não diminui a miséria. O que está havendo? Será que deixamos de ouvir a voz de Deus? Será que deixamos de ouvir a palavra de Deus? De seguir os preceitos de Jesus? Os mandamentos de Jesus? Deixo esta pergunta para vocês, para vós, para as nossas reflexões. O que está errado? O que está errado? Mesmo que estejamos a segunda, mesmo que estejamos em desobediência, se nós humilharmos, podemos ser instrumento da salvação para muitos. Quando desistiu de fugir, Jonas foi engolido por um peixe. Somente após 3 dias e 3 noites, Jonas fez uma oração. Ali ele fez a oração e gritou: Senhor meu Deus. Gente, a oração é a única e suficiente resposta das almas em crise. É essa oração que muda, que transforma. E quando Deus chama pela segunda vez, Jonas vai o quê? Cumprir a missão. E ali pregou 40 dias sobre a cidade e o povo se converteu. Interessante, porque Jonas não quis fazer a obra de Deus. Será que Jonas se desgostou da decisão de Deus? Jonas não queria a conversão da cidade, por isso não obedeceu a Deus. Ele preferia que Deus a destruísse ao invés de poupá-la. Ele sabia que a misericórdia de Deus é o amor que seu juízo. É amor que seu juízo, e com o arrependimento da cidade, ele seria poupado. Esse é o grande problema dos crentes hoje, gente. Muitas vezes nossa visão de religiosidade quer que o fogo de Deus caia sobre os traficantes, os corruptos, as prostitutas, os homossexuais, os ladrões, viciados. Quantas e quantas vezes hoje você vê essa cultura do ódio?
Como que nós vamos pregar para essas pessoas com intolerância, com ódio? Como nós vamos ganhar almas? Como nós vamos falar de Jesus para essas pessoas se nós somos intolerantes? Se nós odiamos essas pessoas? Olha aí, paradoxo. Se eu quero ganhar uma alma para Cristo, se Deus mandou, deu a grande ordenamento para nós, ide pregai para todas as criaturas. Olha aí, gente, o ide pregai. E quantos não estão ouvindo esse ide pregai? Estão sendo igual Jonas, fugindo, amaldiçoando pessoas, praguejando pessoas pelas suas vidas que os levam. Por que eu vou pregar para ele se converter e ficar bem de vida? Muitos pensam assim: por que eu vou pregar para esse povo? Por que eu vou pregar para essa gente? Jonas pensando. O que essas pessoas esquecem, dentro do apelo final de Jonas, é o quê? Que sempre existe a possibilidade da compaixão e da misericórdia. O que aconteceu com Jonas? Jonas fugiu de si mesmo e do amor de Deus. A única forma de se viver qualquer projeto em nome de Deus é o quê? É colocar a causa da salvação acima de tudo. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, não há nenhuma saúde possível para o cristão em Cristo que não tem dentro de si a possibilidade do amor compassivo. Sem este amor e graça, ficamos amargos, aprisionados na justiça e no juízo. Por isso, nossa omissão precisa dar lugar para quê? Para a grande missão, expressar do amor de Deus ao mundo. Que Deus abençoe a todos.